Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje a nossa apostila em português na página 18. Nós vamos estudar as conjunções. O que será que são conjunções? Conjunções são palavras que atuam como elemento de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações. Então, elas são termos de ligação. É a palavra que vai unir as frases, vai ligar as frases. Então, isso são conjunções, palavras que ligam as frases. Agora, nós vamos ver a classificação das conjunções. Então, elas são classificadas como aditivas, né? E, nem, mas, também, como, bem. Exemplo: Pedro é educado e gentil. A minha conjunção aqui é a palavra e. Foi a palavra que uniu as duas frases. Pedro é educado e gentil. Eu não precisei falar assim, Pedro é educado, Pedro é gentil. Então, eu uni as duas frases em uma só com esta palavra e. Vamos para as nossas conjunções adversativas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto. Exemplo de frase: Não se esforçou muito, porém, obteve um bom resultado. Esse, porém, é a minha conjunção adversativa. Conjunções alternativas: ou, ora. Exemplo: ou você estuda, ou você trabalha. Conclusivas: logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte e etc. Possui um bom histórico profissional. Logo, não ficarás desempregado. Explicativas: que, porque, porquanto, pois. Não compareci à festa, porque não fui convidada, porque a explicação é minha conjunção explicativa. Vamos agora abrir a nossa apostila na página 18. Conjunções. Releia esta frase. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Observe as orações que formaram esta frase. A claridade não terminava, ninguém podia descansar direito. Observem que aqui nós temos a conjunção e. Que palavra une essas duas orações? A palavra e. Então, aqui, ó, uniu as frases. Que sentido essa palavra estabelece entre as orações? Então, é uma soma. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Então, é uma conjunção somativa, de soma. Palavras que estabelecem relações de sentido, como soma, oposição e condição, são chamadas de conjunções. Veja um outro exemplo aqui. Os três irmãos pegaram o caroço de Tucumã e soltaram à noite. O e é uma conjunção. Agora vamos ver esta outra frase. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre. Esse se aqui, se vocês libertarem a noite, ficará para sempre. Qual é a condição para que fique noite para sempre? A condição é libertar a noite. Que palavra estabelece essa relação de sentido? É a conjunção se vocês, né? Então, aqui, ó, temos o se.
Reescreva a frase, trocando a palavra que você assinalou pela palavra caso. Faça as adaptações necessárias. Então, nós vamos pegar a mesma frase e vamos tirar o se, vamos usar a palavra caso. Caso vocês a libertarem, ficará noite para sempre. Então, aqui nós só tiramos o se e colocamos caso. Releia mais uma frase. A conjunção em destaque estabelece que relação de sentido? Todos tinham muito medo da cobra grande, mas, mesmo assim, iam procurá-la. Então, aqui nós temos uma conjunção somativa, oposição ou condição? Uma oposição, mas é uma conjunção de oposição. Reescreva a frase, substituindo a conjunção por outra do quadro e mantendo o sentido. Entretanto, nem caso. Essas são as conjunções que nós vamos usar para reescrever esta frase aqui. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la. Então, nós vamos utilizar uma dessas palavras aqui. Entretanto, ou nem, ou caso. Aqui na minha apostila está. Todos tinham muito medo da cobra grande. Entretanto, mesmo assim, iam procurá-la. As conjunções são classificadas de acordo com a relação do sentido que estabelecem entre as orações de um texto. Aqui nós temos as conjunções aditiva. Elas dão o sentido de soma, aditivas, lembram? De matemática, adição, soma. Ouviu a lenda e ficou triste. Adversativas, elas dão o sentido de oposição. Ou ouviu a lenda, mas não entendeu a história, né? Esse mas aqui é uma adversativa. Condicionais, sentido de condição. Se ouvisse a lenda, saberia como surgiu a noite. Agora, nós vamos fazer esta atividade. Reescreva as frases, unindo-as por uma conjunção conforme o sentido indicado entre parênteses. Mário leu o livro. Ele sabe como a história termina. Nós vamos usar uma conjunção aditiva. Então, nós vamos fazer assim. Vejam que aqui temos duas frases, ó. Mário leu o livro, né? Aqui nós temos uma oração, uma frase. Daí, tínhamos o ponto aqui. Ele sabe como a história termina. Nós vamos unir em uma frase só. Mário leu o livro e sabe como a história termina. Então, nós enxugamos, nós não precisamos utilizar Mário leu o livro e ele sabe, né? Ele sabe como a história... Mário leu o livro e sabe como a história termina. Giovana ficou triste ontem à noite. Ela está feliz agora. Vamos utilizar uma conjunção de oposição, né? Uma adversativa. Giovana ficou muito triste ontem à noite, mas está feliz agora. Entretanto, está feliz agora, né? Então, nós enxugamos a frase, usamos uma conjunção, ok? Letra C. Os alunos pedem autorização. Os pais concordarão. Nós vamos usar uma conjunção condicional, de condição.
condição. Se os alunos pedirem autorização, os pais concordarão. Então, veja que os alunos pedem autorização, os pais. E aqui nós temos uma condicional, uma condição, né? Se os alunos pedirem. Agora, vocês vão completar estas frases. Complete as frases de acordo com o sentido da conjunção em destaque. Letra A. Ele só ganhará presente se tirar notas boas, se fizer todas as tarefas, se for um menino educado. Então, vocês podem ver que aqui tem as reticências, quer dizer que a frase não terminou. Vocês que vão terminar, ok? Então, vocês vão terminar a frase. Ele só ganhará presente se ele ganhou o presente. Contudo, não ficou feliz. Contudo, continua triste. Então, vocês vão continuar a frase. Contudo, não está feliz ainda. Ele ganhou o presente e agradeceu e sorriu, né? Então, essa atividade vocês vão fazer agora. Beijos e até a nossa próxima aulinha de português.